Após muitos séculos de domínio da Igreja Católica Romana e de lutas contra a intolerância e os dogmas da Igreja, a Idade Média estava a chegar ao fim. A Reforma ganhava força em vários lugares, enquanto o romanismo enfraquecia. Foi neste contexto que um movimento revolucionário começou a surgir e transformaria a Europa e o mundo. Olá, eu sou o Ruben Fernandes. E eu sou o Jefferson Araújo. Estamos aqui em Paris, na França, para contar a história da nação que negou a existência de Deus. O que acontece quando o homem exalta a si mesmo e vira as costas para o soberano do universo? Você vai descobrir. Começa agora mais um episódio da nossa viagem pela história do cristianismo e do grande conflito entre o bem e o mal. Antes mesmo da Revolução, a França já tinha sido palco de eventos cruciais para a história da Igreja. No Natal de 508, Clovis, líder dos francos, foi batizado na Igreja Romana e desde então ele ordenou que os seus seguidores também servissem ao Deus dos cristãos. E este foi um acontecimento de grande importância, porque foi a causa da conversão do povo franco ao catolicismo. A conversão de Clovis ao cristianismo foi um marco histórico, um impacto enorme tanto para a França quanto para o que viria a se tornar a sociedade cristã na Europa Ocidental. Estamos falando do fim do século V, e Clovis era o rei dos francos, povo germânico que dominava boa parte do que hoje é a França. Naquela época, o cristianismo estava em crescimento, mas ainda tinha uma base muito frágil, principalmente entre os líderes das tribos germânicas que seguiam seus próprios deuses. A história da conversão de Clovis é cheia de detalhes interessantes. Dizem que ele estava em uma batalha bem complicada e fez uma promessa a Deus. Se ganhasse, se converteria ao cristianismo. E ele venceu. Fiel ao que prometeu, foi batizado por um bispo cristão, mas o ponto principal é que, ao se converter, ele trouxe com ele seus soldados e seguidores, o que acabou espalhando a fé cristã entre os francos. Isso foi muito significativo, porque Clovis era um dos primeiros reis germânicos a se converter e abraçou o cristianismo católico, ao contrário de outras tribos germânicas que tinham aderido a versões do cristianismo chamadas de arianas, vistas como heréticas pela Igreja Romana. Essa escolha de Clovis pelo cristianismo católico colocou os francos em uma posição de destaque com a Igreja e ajudou a criar um elo forte entre o trono e o altar. Esse vínculo entre o poder político e religioso foi uma base para o que viria a ser a sociedade feudal e a cristandade na Idade Média. A partir dessa aliança, a Igreja teve mais influência sobre as leis e as práticas sociais, e os reis ganharam certa legitimidade divina. Além disso, essa aliança incentivou a cristianização de outras tribos e regiões com o apoio da Igreja. A conversão de Clovis deu início a uma nova era em que a Europa Ocidental começou a se unificar culturalmente em torno do cristianismo, e isso mudou a forma como a sociedade funcionava. A nobreza e a hierarquia feudal que surgiram depois se apoiavam nessa união entre a Igreja e os reinos, com o clero sendo uma força poderosa que ajudava a manter a ordem e a moral cristã. A religião era o ponto central, ligando as pessoas e dando à Igreja uma influência gigantesca na vida cotidiana. Cerca de 3 séculos depois do batismo de Clovis, no Natal do ano 800, Carlos Magno, rei dos francos, foi coroado imperador pelo Papa Leão III. Este era um ato sem precedentes na história. O Papa se atrevia pela primeira vez a coroar um rei com o título de imperador. Desta união dos francos com a Igreja Romana nasceria a cristandade ocidental. Assim, o rei dos francos estendeu o seu domínio e unificou a Europa Ocidental sob a bandeira do cristianismo, convertendo alguns povos bárbaros até mesmo pela força.
O governo de Carlos Magno, apoiado pelas relações de vassalagem e influência da Igreja, lançou as bases do feudalismo na Idade Média. A Igreja percebeu que os reinos precisavam dela para validar os seus governos, enquanto ela, por sua vez, necessitava de um Estado dependente da fé popular em superstições para manter a sua autoridade suprema. Dessa forma, a aliança dos francos com a Igreja concretizou uma era de intolerância onde a Igreja era apoiada pelo poder civil. Alguns séculos se passaram e a França assumiu novamente um papel controverso na sua relação com a Igreja Católica. Apesar da Inquisição ser oficializada posteriormente pelo Papa Gregório IX como uma instituição, o primeiro tribunal da Inquisição foi estabelecido pela Igreja no século XIII, exatamente aqui na França. O objetivo era combater os movimentos religiosos dos cátaros em Albi e dos valdenses em Lyon. Outro ato de violência em nome de Roma que aconteceu aqui, e não podíamos deixar de mencionar, foi o famoso massacre de São Bartolomeu, no dia 24 de agosto de 1572. Poucos dias antes da carnificina, o casamento da princesa Margarida, católica e irmã do rei, com o líder protestante Henrique de Bourbon, supostamente devia selar uma aliança de tolerância entre católicos e protestantes aqui na França. Porém, lamentavelmente, a mãe da noiva, Catarina de Médici, ficou enfurecida, cheia de ódio, então ela fez arranjos para que o massacre acontecesse. A ordem para o início da matança veio dos sinos deste templo, a igreja de Saint-Germain-l'Auxerrois. O sinal foi o badalar dos sinos às 2 horas da madrugada, sob o pretexto de ser o dia de São Bartolomeu, menos de uma semana após o casamento. Os protestantes eram arrancados de suas casas e assassinados covardemente. Milhares foram perseguidos e massacrados em uma caçada que começou aqui em Paris e se estendeu por outras cidades da França durante vários dias. As fontes variam entre 8.000 até 70.000 protestantes que foram mortos. Assim a França, desde Carlos Magno até à Reforma, mostrou-se um reduto da Igreja Católica, apoiando os papas, liderando perseguições e sufocando o protestantismo. Apesar do ideal protestante despertar o povo em vários países para os enganos do papado, aqui na França a resistência foi grande. No entanto, no século XVIII, este país que rejeitou completamente a reforma acolheu de braços abertos o racionalismo, que encontrou no iluminismo o ambiente perfeito para florescer. A crença de que a razão supera a experiência e a fé era um prenúncio de que mudanças radicais estavam por vir neste país. O Iluminismo foi um movimento intelectual e cultural muito influente que começou no século XVII, mas ganhou força no século XVIII. E basicamente mudou o jeito como as pessoas viam o mundo, a religião, o governo e outras coisas. Foi uma época em que muitos pensadores começaram a questionar a tradição e o poder da igreja e dos reis, buscando respostas por meio da razão, da ciência e da ideia de que o ser humano é capaz de pensar por si próprio. Os principais fundamentos do iluminismo eram a razão, a liberdade, a igualdade e o progresso. Os filósofos iluministas como Voltaire, Rousseau, Montesquieu e Diderot acreditavam que as pessoas deveriam usar a razão para questionar as coisas ao seu redor e buscar conhecimento, não só aceitar o que era imposto. Eles defendiam também a liberdade de expressão, de crença e de pensamento e achavam que o governo deveria ser feito pelo povo e para o povo. Isso incluía a ideia de que todos deveriam ter os mesmos direitos e ser tratados de forma igual, algo radical para a época, com uma sociedade cheia de hierarquias e privilégios. Agora, como tudo isso afetou a Revolução Francesa? O iluminismo foi praticamente o combustível para a Revolução. Na França, o povo estava cansado de ver o rei e a nobreza vivendo no luxo, enquanto eles sofriam na pobreza. As ideias iluministas passaram a circular e as pessoas começaram a questionar a autoridade do rei e da igreja, que até então eram os vistos como intocáveis. Com isso, o povo passou a reivindicar seus direitos, pedir igualdade e desejar um governo mais justo, que representasse o interesse de todos e não só da elite.
Durante a Revolução Francesa, a influência do iluminismo foi tão grande que chegou a ponto de tentarem até criar uma nova religião chamada culto à razão, em que a lógica e a ciência foram colocadas acima da fé. Os revolucionários viram a Bíblia e a religião tradicional um símbolo do antigo regime que eles queriam deixar para trás. E isso acabou levando a uma fase de hostilidade contra a igreja, que foi duramente atacada e sofreu grande perda de influência durante o período revolucionário. Faltando 3 décadas para o fim do século XVIII, enquanto o clero e a nobreza desfrutavam do luxo aqui na França, a população sofria com a pobreza e com altas taxas de impostos. Além desses fatores, grandes intelectuais conhecidos como iluministas propagavam novas ideias que questionavam o mundo medieval e propunham um novo modelo de sociedade. Todos esses fatores combinados formaram o conjunto perfeito para inflamar a população francesa e dar início a uma grande revolução. E foi isso que aconteceu. Em 14 de julho de 1789, um grupo de revoltosos invadiu e se apoderou da Bastilha, uma velha fortaleza que servia de prisão para os inimigos do rei. Este evento é considerado um marco simbólico da Revolução Francesa. Desse momento em diante, o mesmo espírito que instigou o massacre de São Bartolomeu dirigiu também as cenas da Revolução. Ao iniciar o período jacobino, a França viveu um dos momentos mais sangrentos da sua história, conhecido como o Reinado do Terror. Liderados por Maximilien Robespierre, por meses consecutivos, dezenas de pessoas eram executadas todos os dias aqui nesta cidade. Naquela época, esta cidade era o palco central das execuções através da guilhotina durante este período sangrento. Por cerca de 3 anos, Robespierre reprimiu todas as rebeliões e suspeitas de deslealdade à Revolução. Entre os mortos estavam comerciantes, artesãos, operários, nobres, sacerdotes e pessoas de todas as classes que eram decapitadas publicamente. O próprio rei Luís XVI e a rainha Maria Antonieta não escaparam da guilhotina. E representando perfeitamente a anarquia na qual a França mergulhou, chegou o momento em que até mesmo Robespierre, o principal promotor do terror revolucionário, tornou-se uma das vítimas. A Revolução Francesa também se destacou pelo seu ódio ao cristianismo, tanto católico quanto protestante. Lembram-se que os francos, dentre as tribos que invadiram o Império Romano Ocidental, foram os primeiros povos a aceitar o cristianismo católico? Agora, a França era a primeira nação cristã da Europa a opor-se ao cristianismo. O Estado, numa inversão dos papéis tradicionais, confiscou os bens da Igreja e executou muitos dos seus membros por oposição ao novo regime. A Revolução Francesa, com todo o seu caos e a rejeição de Deus, se alinha com o que a profecia de Apocalipse 11 descreve sobre uma besta que sobe do abismo e que representa a rebelião contra Deus. Apocalipse 11 menciona 2 símbolos importantes para entender essa relação, o Egito e Sodoma. Quando falamos de Egito, no contexto bíblico, estamos lembrando daquela passagem em que o faraó desafiou a autoridade de Deus, dizendo: quem é o Senhor para que eu obedeça a sua voz? Está lá em Êxodo 5, verso 2. Esse espírito de descrença e negação de Deus aparece de forma forte na Revolução Francesa. Durante esse período, os revolucionários passaram a adotar uma postura ateísta, até oficializando a descrença em Deus e promovendo o culto à razão. Então, Egito aqui representa o espírito de rejeição e desafio contra Deus, algo que se manifestou claramente na Revolução ou na França revolucionária. Agora, sobre Sodoma, a referência é ao comportamento imoral. Sodoma na Bíblia é conhecida por sua imoralidade e corrupção. A Revolução Francesa também trouxe consigo uma onda de depravação e perda de valores morais, especialmente durante o chamado Reinado do Terror. Esse período ficou marcado por excessos e pela tentativa de desmantelar os padrões morais tradicionais, que até então estavam muito ligados à influência da Igreja. Assim, o ateísmo, simbolizado pelo Egito, e a degradação moral, representada por Sodoma, se unem em uma espécie de ataque frontal contra Deus
e seus princípios. E a besta que sobe do abismo se encaixa aqui como um poder que surge em oposição direta a Deus, que recusa a autoridade divina e tenta estabelecer um sistema de valores independente da moral e da espiritualidade que a Bíblia ensina. A nação que antes defendia a fé romana, agora rejeitava Deus e Roma, tentando erradicar qualquer vestígio do cristianismo. A França, que sob Carlos Magno era leal ao catolicismo, agora proibia até menções a Deus sob pena de morte pela guilhotina. Quando as massas oprimidas alcançaram a liberdade, viram-se instigadas a cometer os mesmos excessos e atrocidades de seus antigos opressores para manter o poder. Além disso, os novos chefes da Revolução estavam convencidos de que eram os arautos de uma nova era, em que a ciência e a razão se sobreporiam a todas as superstições e sistemas religiosos. E sabe qual foi o resultado? Com base nessas ideias, a Revolução Francesa criou a sua própria religião, o culto à razão, como era conhecido. Pessoas ilustres da Revolução, procurando fazer com que a religião se conformasse com a nova era, começaram uma grande campanha de descristianização do país. Era o nascimento de uma religião revolucionária. Alexis de Tocqueville, um dos mais respeitados pensadores políticos da história da França, no livro O Antigo Regime e a Revolução, fala justamente sobre como a Revolução Francesa foi uma revolução política que se processou como as revoluções religiosas. O embaixador dos Estados Unidos escreveu de Paris, em 1792, que tinha vivido para ver uma nova religião surgir. E se existe algo que simboliza perfeitamente o surgimento dessa nova religião, o Panteão francês é, sem dúvida, o maior exemplo. Este belíssimo santuário foi originalmente construído como uma igreja católica, dedicada a Santa Genoveva, a padroeira de Paris. No entanto, em 1791, os revolucionários decidiram transformar esta igreja em um panteão para homenagear figuras ilustres, ou, poderíamos dizer, os novos deuses da Revolução. As esculturas e toda a iconografia religiosa da igreja foi substituída por elementos humanos que remetem à Revolução. O velho calendário cristão foi abolido. Os nomes dos meses foram modificados. A fim de negar a semana bíblica de 7 dias, instituiu-se uma semana de 10 dias. Além disso, outros rituais ocuparam o lugar das cerimônias religiosas. Um deles, possivelmente o primeiro, foi a procissão em prol da transladação dos restos mortais de Voltaire, um filósofo iluminista, aqui para o Panteão. Além de Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, Jean Paul Sartre, Simone de Beauvoir e outros revolucionários e personalidades importantes da história francesa estão igualmente enterrados aqui. A profecia de Apocalipse 11 fala das duas testemunhas que foram perseguidas e até mortas, simbolicamente, e muitos estudiosos bíblicos veem nelas uma representação da Bíblia, especialmente do Antigo e do Novo Testamentos. Vamos entender como isso se aplica. No contexto da profecia, essas duas testemunhas são descritas como tendo poder e autoridade divina, algo que se encaixa bem com o papel da Bíblia ao longo da história. Ela testemunha sobre Deus, sobre seu caráter e sua lei. E durante a Revolução Francesa vemos uma grande rejeição a tudo isso, ao ponto de os líderes revolucionários declararem o ateísmo como oficial e rejeitarem completamente as Escrituras. Bíblias foram queimadas, igrejas destruídas e o culto à razão foi instaurado no lugar de qualquer forma de fé. O que é interessante na profecia é que ela fala de um período de 3 dias e meio em que essas testemunhas seriam mortas, que alguns entendem simbolicamente como um tempo breve em que a Bíblia e a fé cristã foram suprimidas da França.
Esse período se alinha ao período em que o cristianismo foi oficialmente rejeitado no auge da Revolução, mas logo depois, esses 3 dias e meio, elas revivem, ou seja, a Bíblia e a fé voltam a ter influência. Esse retorno aconteceu em certo nível logo após a Revolução, quando a França começou a reconhecer que afastar-se completamente de Deus e dos valores bíblicos havia gerado caos e violência. Essas 2 testemunhas também têm uma ligação com os conceitos de luz e testemunho na profecia, representando como a palavra de Deus ilumina a verdade e denuncia as trevas, ou seja, a corrupção moral e espiritual. Na Revolução Francesa, ao suprimir essas testemunhas, a França estava tentando desligar essa luz, mas a profecia diz que isso seria temporário. Os revolucionários também persuadiram o bispo de Paris e seus associados a renunciarem suas vocações. Ao ouvirem isso, as 48 seções administrativas daqui da cidade ficaram contentes. Uma delas realizou uma celebração ao acender uma fogueira e queimar confessionários e outros livros religiosos usados nas igrejas. Outras seções anunciaram a notícia de que estavam renunciando ao cristianismo. Os bustos dos revolucionários, considerados mártires pelo movimento, substituíram as tradicionais imagens dos santos. As telas, retratando cenas bíblicas, foram igualmente substituídas por imagens relacionadas à nova religião. Estamos aqui, na famosa Catedral de Notre-Dame, onde uma das cenas mais icónicas da Revolução aconteceu. Uma jovem atriz de 14 anos foi contratada para, na primavera de 1792, se fantasiar e fazer o papel da deusa da razão. Ela foi conduzida nas margens deste rio, do rio Sena, mesmo aqui ao lado, até à Catedral, enquanto os cidadãos cantavam hinos para a divindade recém-consagrada. Vestida de branco e de um manto azul e coroada com uma boina vermelha da Revolução, ela foi adorada aqui, na mais prestigiada Catedral Francesa, onde durante séculos as orações foram erguidas à Mãe de Jesus, conhecida pelos católicos como Nossa Senhora, ou em francês, Notre-Dame. Quando a jovem foi apresentada à convenção, o orador a tomou pela mão e, voltando-se à Assembleia, disse: Mortais, parem de tremer diante dos trovões impotentes de um Deus que os seus temores criaram. Não reconheçam, de agora em diante, outra divindade a não ser a razão. Ofereço-lhes sua mais nobre e pura imagem. Se vocês precisam ter ídolos, sacrifiquem apenas aos que sejam como este. Caia perante o augusto Senado da Liberdade, ó véu da razão. Aclamações de louvor foram ecoadas pela abóboda desta catedral. Depois, esse ritual blasfemo seria repetido em várias cidades da França. Na Revolução Francesa, o governo praticamente expulsou a Bíblia da sociedade. Proibiram a adoração e até declararam o ateísmo como um novo padrão. No auge disso, igrejas foram convertidas para outros usos e Bíblias foram queimadas em praças públicas. Porém, essa rejeição extrema das Escrituras criou um grande vazio espiritual. Logo após a Revolução, as pessoas começaram a perceber as consequências de afastar completamente a moralidade e a sabedoria contidas na Palavra de Deus. Aí entra a parte interessante. A profecia de Apocalipse 11 menciona que após a perseguição, as 2 testemunhas, que você já sabe, representam o Antigo e o Novo Testamentos, ressurgem. Isso simboliza um retorno triunfante da Bíblia e de sua influência. E é justamente o que acontece. Logo após a Revolução Francesa, surgem várias sociedades bíblicas pelo mundo todo, como a Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira, em 1804, e a Sociedade Bíblica Americana, em 1816. Essas organizações são fundadas com o objetivo de imprimir, traduzir e distribuir a Bíblia em diversas línguas, fazendo com que ela chegasse a lugares e povos que nunca tinham tido acesso à Palavra de Deus. Essas sociedades bíblicas foram fundamentais para espalhar a Bíblia em grande escala.
onde antes era difícil encontrar uma Bíblia, agora as pessoas podiam ter acesso a ela em várias línguas, com custos acessíveis ou até gratuitamente. Esse movimento de expansão bíblica é como uma resposta direta ao tempo de escuridão espiritual que a Revolução Francesa tentou impor. Então, o que vemos aqui é um cumprimento claro da profecia de Apocalipse 11. As duas testemunhas voltam à vida com força, atravessando barreiras e chegando a mais e mais pessoas. Esse renascimento da Bíblia, em vez de um declínio, mostra que a palavra de Deus é duradoura e resistente. Mesmo quando tentam eliminá-la, ela sempre volta, e muitas vezes com ainda mais impacto e alcance. Isso nos lembra o poder e a resiliência da Bíblia e como, apesar das dificuldades, Deus sempre encontra uma forma de alcançar aqueles que o buscam. Como vimos, a Revolução Francesa, apesar da rebelião contra Deus, não eliminou exatamente a religião, mas destornou o Deus da Bíblia para colocar no seu lugar um novo objeto de culto, o ser humano. Os iluministas usaram a razão para questionar Deus e fizeram da razão o Deus da nova religião revolucionária. Ainda hoje, colhemos os frutos dessa revolução. O ateísmo, o secularismo, as agendas sociais progressistas e o espírito hostil ao cristianismo, todos tiveram a sua origem aqui, na França revolucionária. Dessa forma, o exército inimigo, no grande conflito contra o povo de Deus, ganhou mais um aliado. Além da Igreja Romana, a partir de agora, o ateísmo militante e revolucionário, com todos os seus desdobramentos através das ideologias modernas, faria oposição ao progresso do Evangelho. Qual seria o rumo do cristianismo a partir de agora? Será que a reforma continuaria progredindo? Chegou a hora de entrarmos numa nova fase desta série. A história que começou em Jerusalém e veio para a Europa agora seguirá um novo rumo. Enquanto a Revolução atingia o seu clímax, Deus preparava coisas extraordinárias. Vocês desejam saber o que está por vir? Então não percam o próximo episódio desta viagem incrível pela história do cristianismo e do grande conflito entre o bem e o mal. Até lá! A experiência transformadora de John Wesley, que o levou a uma compreensão mais profunda da graça e da salvação pela fé, marca o início de um movimento que nos ensina a importância da relação entre a fé e a obediência à palavra de Deus. Hoje, percorremos o caminho dos puritanos até o Novo Mundo e vimos um grupo determinado em viver a sua fé longe da perseguição da Igreja da Inglaterra. O Grande Conflito Série é uma produção original do Ministério Fé e Evidências em parceria com a TV Novo Tempo de Portugal. Isso significa que nós precisamos do seu apoio para fazer com que estes materiais alcancem milhares e, por que não, milhões de pessoas em todo o mundo. Para que isso aconteça, nós convidamos você a fazer a sua inscrição aqui no nosso canal do YouTube, deixar o seu like, porque isso faz com que a plataforma distribua os conteúdos para um número maior de pessoas. Além disso, não deixe também de acompanhar as nossas publicações em outras redes sociais. E Rubem, existe outra maneira de apoiar esse projeto? Sim, Jefferson, ainda existe mais uma maneira que nos podem ajudar: patrocinando este projeto. Para isso, basta clicarem no link que se encontra em cima ou então digitalizar o QR Code que está na imagem. Também na descrição vão encontrar todas as informações necessárias para nos ajudar, para patrocinar este projeto e permitir que possamos fazer mais conteúdo semelhante a este. Muito obrigado pela vossa ajuda.